Olá, tudo bom? Veja bem, eu gostaria de falar e vou falar a respeito do reino de Deus. Nunca se falaram do reino de Deus, nunca se falaram das coisas celestiais, e eu vou falar hoje. Você não é obrigado a acreditar, você não é obrigado a me ouvir, mas eu vou falar. Não importa o que você pensa ou o que você deixa de pensar. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção. Eu vou fazer uma oração para que eu entre no reino de Deus e fale a respeito da Trindade, do Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus Jesus e o Deus Todo-Poderoso. Veja bem, eu quero que você, pelo menos, busque a Deus com as suas orações à noite. Fale para que Deus possa dar sabedoria e entendimento para você compreender o significado da palavra de Deus. Senhor, ó Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, dono da prata, é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ó Jesus, Tu é o nosso irmão, o irmão que veio para anunciar o reino de Deus, e imediatamente o Senhor subiu, meu Pai, para preparar morada para nós. Foi dito por Ti. Por isso, ó Deus, Jesus, Espírito Santo, e que o Espírito Santo que nos guia, que nos leva dia a dia, que nos orienta. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, Trindade. Obrigado pela paz, pelo amor, pela alegria, pela vida. Obrigado por acreditar em nós, acreditar neste povo, no povo que ainda, meu Pai, sente um desejo de Te amar. Muito obrigado. Obrigado pelos meus vizinhos, obrigado pelos meus vizinhos da esquerda, meus vizinhos da direita. Obrigado, Senhor, pelos meus vizinhos de frente, meus vizinhos de trás. Obrigado por tudo. Obrigado por o Senhor abençoar a Dona Rita, uma senhora que tem nos ajudado abundantemente. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor cuidar dela, aonde ela estiver, meu Pai. Obrigado. Eu te peço e te entrego todos em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A Trindade. Vamos falar um pouco. O que você entende do Deus Todo-Poderoso? Como você vê o Deus Todo-Poderoso? Como é que você vê o Deus que criou os céus e a terra? De onde Ele veio? Como surgiu Deus? Como? Olha, antes de nós chegar ao ventre da mulher, da mãe, Deus já existia. Eu já existia. Você já existia. Antes de você chegar no ventre da sua mãe, você já existia. Eu vou falar.
Veja bem, Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o infinito, Ele é o primeiro, Ele é o primeiro, não existe outro além de Deus. Ele esteve nas primícias de tudo, antes dele criar tudo, ele já existia no seu reino, um reino que nem mesmo os anjos via. Por quê? Porque ninguém é capaz de ver o reino de Deus. Mas a escritura fala que nós vamos estar vendo Jesus. Claro, nós vamos ver Deus, Jesus, o Espírito Santo, nós vamos ver Ele no trono dele, claro. Mas o reino dele, o reino de onde ele foi, de onde ele surgiu, de onde ele foi o primeiro, você e ninguém, nem os anjos, nem nada, nem animais, nem nada. Então, quando ele surgiu, o Deus Todo-Poderoso, ele já exatamente, antes de criar tudo, ele já tinha o Jesus e o Espírito Santo. O que significa o Espírito Santo? Por exemplo, eu casei com a minha esposa, com a mulher. Eu casei com a mulher e logo em seguida nós tivemos um filho. E esse filho foi exatamente uma honra para mim e para minha esposa. Um filho que nos dá alegria, paz. Um filho que nos honra. Então é meu filho. E a minha esposa, que é o Espírito Santo, teve Deus Pai, Deus Espírito Santo, que representa a mãe, e Jesus, o Filho. Então eles já existia no reino, um reino que ninguém conhece, que ninguém viu, nem mesmo os anjos. Lúcifer, vou chegar lá, vou falar aqui, mas nem Lúcifer viu o reino de Deus. Eu vou explicar e depois você vai entender. Então, quando a Trindade surgiu, então eles pegaram e Deus criou o Espírito, não é o Espírito Santo, o Espírito. Que Espírito? O Espírito, quando uma criança nasce do ventre, uma criança sai do ventre da mãe, o que a criança faz? De comum. O que a criança faz? A primeira coisa que ela faz quando ela sai do ventre da mãe, ela chora, ela dá um grito, um choro. Por quê? Por que isso? Porque na hora que a criança nasce do ventre da mãe, o próprio Deus que você não está vendo, que você não vê, você mãe, nem pai, nem ninguém vê, este Deus, ele sopra nas narinas da criança, colocando esse espírito que Deus criou, para que ele tenha corpo, alma e espírito. Se ele tiver só corpo e alma, ele não reage. Muitas crianças morrem assim que nasce, morre às vezes dentro do ventre da mãe. As crianças morrem. Por quê? Porque tem criança quando nasce, ela não chora, ela não recebeu
o Espírito de Deus. E aí a criança não chora ainda. O que é que o médico tem que fazer? Aí a parteira bate, dá umas palmadas no bumbum dessa criança para que ela chore. Então, quando Deus sopra esse espírito na narina da criança, então o espírito vai e penetra. É nesta hora que a criança chora e desperta e continua a crescer. É assim. Então esse espírito, Deus criou esse espírito. A primeira coisa que ele criou, o espírito. Aí o que foi que ele fez? Ele criou os serafins. Os serafins, ele foi a segunda criação. Primeiro o espírito, esse espírito, depois os serafins. Os serafins é aquele que fica no trono de Deus, no reino de Deus, como se fosse uma guarda real, como existe hoje, uma guarda real. Então, ele criou os serafins para tomar conta da guarda real, cá ao lado de Deus. Depois ele criou os querubins. Para quê? Os querubins. Os querubins é para tomar conta das coisas de Deus. Os querubins tomam conta ele toma conta das criações de Deus, os querubins. Você já ouviu nas escrituras quando Deus lá quando ele criou o homem e a mulher, se lembra? Que Deus expulsou Adão e Eva, né? Ele expulsou Adão e Eva do jardim. E logo depois ele colocou quem? Os querubins. Está escrito lá em Gênesis. Deus colocou os querubins para guardar o jardim do Éden, a árvore da vida, para que não se apossasse, para que o homem não viesse a se apossar da árvore da vida. Ele colocou os querubins e uma espada desembainhada, 2 gumes rodeando o jardim. Então os querubins tomam conta de tudo, ele toma conta das criações de Deus. E depois ele criou os arcanjos. Os arcanjos. Para que os arcanjos? Os arcanjos era que chefiava os grupos que Deus criou o exército, formou o exército. Você sabe que tem um exército de Deus. Então, os arcanjos era que tomava conta do exército, preparava o exército. Então Deus criou os arcanjos. Depois ele criou os anjos. Para que os anjos? Os anjos para trabalhar no meio do ser humano que Deus formou. Por exemplo, hoje nós aqui na terra, os anjos, ele recebe ordem de Deus para nos visitar. E quando o anjo nos visita, então, se eu recusar o chamado de Deus, então essa pessoa é tirada. Os anjos procuram outra pessoa para nos chamar. Os anjos, ele está exatamente hoje os anjos estão na terra. Ele leva, eu vou para a congregação, quando eu vou para a congregação, lá em Jó fala que Satanás vinha e os filhos de Deus vinham para a congregação e para a casa de Deus, e também Satanás. Quem é os filhos de Deus? Os anjos.
Os homens, nós, é servo, é chamado de servo. Então os anjos vinham para a casa de Deus e Satanás vinha junto. Os anjos para nos defender ali no altar, para defender diante de Deus quando Deus descer no altar. Então, os anjos para me defender diante de Satanás, e Satanás para o acusar, me acusar. Então, existe hoje anjo para me defender diante de Deus espiritualmente, você não vê, mas existe uma defesa sua. Pelos anjos, existe uma acusação sua por Satanás, todos os dias. Você indo para a congregação ou não, existe anjo e o Satanás para acusar. Então foram os anjos assim. Aí Deus criou a alma. Foi aonde ele criou a alma. Entendeu? Ele criou a alma para preparar o exército de Deus que Deus formou lá. Somos nós hoje. Eu estava lá. Eu fazia parte desse exército. Então, a alma dentro de mim, para que eu estivesse fazendo parte do exército de Deus. E aí, quando Satanás, ele veio, Lúcifer, que é um arcanjo, Lúcifer, ele se rebeliou contra Deus. Ele se rebeliou contra Deus. E ele levou a terça parte do exército de Deus, que hoje são os demônios que você vê por aí. E esses demônios que está hoje aqui foi lançado fora lá do reino. E veio cair aqui. É por isso que as pessoas dizem assim, querendo, até hoje tenta descobrir a respeito dos dinossauros. Os dinossauros, eu vou falar já a respeito dessa situação. E foi isso assim. Então, Deus depois criou os animais. Para quê? Os animais é um exército também. O exército de Deus, os animais. Veja bem, os animais são exército. Hoje aqui na terra, esses animais representam também um exército de Deus. Só que esses animais aqui na terra, hoje, até eles vão obedecer. Eles vão obedecer a Satanás na grande tribulação. Na grande tribulação. Deus criou lá os animais. E hoje os animais daqui representam esses animais que Deus criou lá. Então, esses animais que estão hoje na terra, aqui, ele representa, faz parte de um exército. Só que Satanás vai usar esses animais para perseguir os 144 mil escolhidos. Porque não basta somente os homens procurar as pessoas que estão louvando a Deus, que estão buscando a Deus. Não, os animais vai. Olha, as escrituras, você vê o seguinte, olha, haverá um tempo, esse tempo, dizem que quando você não vê os pardais na cidade, chegou a hora. Procura na tua cidade os pardais. Se não tiver pardais nas praças, na cidade, chegou a hora, porque está escrito. Então os pardais vão para as montanhas, vão para... E os animais que estão nas montanhas, que estão nos matos, todos eles vêm para a cidade.
para agredir. Todos. É um sofrimento, não se assuste, mas é um sofrimento terrível. Olha, meu amigo, é muito forte, é muito forte. Você não precisa se apavorar, é só você ouvir e crer. Então, quando foi criado esses 7 elementos, o Espírito, os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, a alma, os animais, aí, quando foi lançado a terça parte com Lucifer, ficou uma parte lá. Aqueles que ficaram lá, do exército de Deus, os homens que ficou, essa parte, no meio dessa parte, ficou alguns contaminados, achando que foi uma injustiça Deus lançar Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer era adorado por todo o exército. E alguns ficaram contaminados, achando que Lúcifer não deveria ser lançado fora, não deveria receber essa punição. E é o que foi que Deus fez? Deus fez, foi exatamente, Deus tinha criado a terra, e lá os anjos via tudo, via a terra. Essa terra que nós estamos hoje, Deus criou todos os planetas, todas as estrelas, criou tudo, o universo, criou tudo. E Ele criou a terra e transformou a terra num jardim. Para quê? Para que Ele, o Espírito Santo e o Filho passeasse na terra, no jardim, onde tinha os dinossauros, os animais, esses animais que Deus criou lá. Colocou na terra para passear todos os dias na terra. Lúcifer achava que a terra era o reino de Deus, aonde Deus ficava, mas lá era um jardim, aqui na terra era o jardim onde Deus passeava. Aí Lúcifer, você sabe, as escrituras diz que ele o desejou fazer um reino e colocar acima do de Deus, que era a terra. Ele vendo a terra, sabia que Deus passeava por ela, que Deus não levava ninguém das criações que ele tinha feito. Então Satanás, Lúcifer, desejou fazer um reino e colocar acima do de Deus, acima da terra. Mas a terra era apenas um jardim. O reino de Deus, onde Deus mora, é outro. Ninguém, nunca, nem lá e nem aqui, nunca ninguém viu, porque os cientistas até hoje procuram saber. Eu só não vou falar mais forte, coisas mais fortes, porque é a permissão de Deus. Eu estou falando até onde eu posso falar, Eu não posso passar dali, porque é ordem de Deus. Então, meu amigo, é exatamente isso. Quando ele desejou, Deus soube que ele estava desejando o reino, fazer um reino acima do de Deus. Aí Deus pegou e lançou ele fora. Então ele caiu exatamente na terra, porque ele desejou. Olha, eu não uso relógio, eu não uso cordão, certo? Não uso pulseira.
Eu tenho uma aliança de ferro. Eu não tenho bens nenhum material. Teve um tempo que eu usava relógio. E eu trabalhava em algumas empresas. E as pessoas diziam assim: olha, rapaz, que relógio bonito, muito bonito. E eu não aguentava aquilo. E eu pegava e dava para a pessoa: tá aí, relógio. Na época custava barato, tá aí para você. Achou bonito? Fica com ele. Desse jeito. Sabe por quê, gente? Quando alguém olha para um objeto seu, alguma coisa sua, dê logo para ele. Não é que você é obrigado a dar ou você não. Não, dê. Sabe por quê? Porque aquilo ali vai se tornar uma desgraça. É um mau olhar. O diabo vai fazer tudo para você perder aquilo ali e pode perder prejudicando você. Pode ser, meu amigo. Uma vez no trabalho, a minha irmã trabalhava num local onde eu trabalhava e ela usava um cordão de ouro mesmo. E ela vinha, as pessoas olhavam para ela e achavam bonito o cordão. E ela vindo de casa, foi almoçar e voltou para o trabalho, ela vindo de casa para o trabalho, um ladrão chegou, os mirim que tinha, né, os meninos mirim aqui, na época, avançou no cordão dela, puxou, que rasgou isso aqui com as unhas e tudo. Olha aí. Então, meu amigo, olha, hoje eu não ando com cordão, eu não ando com relógio, nem pulseira, nem... Eu tinha aliança de ouro no meu casamento. Eu fiz aliança de ouro. Mas, infelizmente, eu tenho que falar. A igreja pediu e eu dei aliança de ouro. E hoje eu uso uma aliança de ferro, entendeu? Uma aliança de ferro. Eu acho que de ferro ninguém quer. Então, meu irmão, isso aí, por favor, vigie. Então, para que você não venha se prejudicar, entenda as Escrituras. Então, hoje está aqui Satanás tentando destruir tudo. Por quê? Então, Deus fez o quê? Com o resto que ficou lá, Deus disse assim: para esse povo ficar contaminado aqui, não dá certo, eu vou ter que tirar ele daqui. Aí Deus criou, quando Satanás veio, que caiu na terra, destruiu, matou todos os animais, acabou com tudo, as árvores, jardim, acabou com tudo, destruiu. É por isso que você vê hoje, você chega numa cidade, aí vê umas cavernas bonitas, umas pedras furadas, aquelas coisas, você chega, é uma serra, umas montanhas, coisa linda mesmo, ficou lindo, criou mato, ficou lindo. Como é que Deus fez isso? Deus fez, Deus faz. Mas quando Satanás caiu aqui, ele destruiu tudo que estava dividido nos seus lugares, Satanás destruiu, que foi o planeta, se transformou todo em água, cobriu, você só tinha um mar, só era o mar, não tinha água doce, não, era só o mar, e a escuridão, as trevas, porque Satanás estava aqui com seus demônios no abismo. Como você lê as Escrituras, estava no abismo. E ficou tudo escuro, nas trevas, e Satanás no abismo. Então Satanás estava totalmente coberto. Os demônios, tudo coberto de água. Tudo. Nas profundezas. E aí, Deus resolveu, disse: poxa, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar lá na terra, aonde Satanás está,
e vou enviar as pessoas que ficaram contaminadas aqui, eu vou mandando para lá. Vou mandar para lá. Aí Deus veio, você sabe a história. Aí Deus veio, aí chegou, aí havia treva, o Espírito Santo pairava sobre as águas do mar, né, que fala. E Deus começou a criar, haja luz, haja terra, haja isso, haja mato, haja... Começou a criar tudo, como você já sabe. Isso aí você já sabe. Agora, o que aconteceu? Aí Deus disse assim, eu vou criar o homem, vou formar o homem e a mulher. Aí falando com o Espírito Santo. Deus criando tudo isso com o Espírito Santo. Jesus lá, no rei. Mas falando com o Espírito Santo. Aí quando Deus foi, a Trindade formou, se juntou e disse, Deus falou, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí disse assim, façamos, olha lá, está escrito aí, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí ele já estava falando, a nossa imagem e semelhança, já com direito de aparência dele, um direito da aparência de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então fez o homem e a mulher. O homem com a aparência do Deus Pai e Filho, e a mulher com a aparência do Espírito Santo. E assim fez. Criou Adão do barro, soprou nas narinas, lembra que eu falei? Soprou nas narinas dele o Espírito, esse Espírito que você tem, que eu tenho, soprou e deu vida. Sendo que Deus ia criar a mulher de uma forma, mas depois, de uma forma para que esse exército que ficou contaminado viesse nascer aqui de uma forma, você já leu isso. Todos viria de uma forma, ia nascer aqui de um jeito. Quando Deus formou a mulher, aí a serpente, Satanás, falou, em forma de serpente, falou para ela. É assim que Deus disse. Não pode comer nada. Então, nós podemos comer tudo, só não podemos comer da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, mas se você comer, você vai saber tudo, seus olhos vão abrir e tal. Então ela se embelezou, foi enganada e comeu. E deu para o marido. E o marido comeu. E você já conhece a história. Então, meu amigo, o que acontece? É que quando, na hora que eles pecaram, desobedeceram a Deus, e Deus veio, olha, veja bem o que eu vou falar. Então, todo dia Deus descia e passeava, tanto o Espírito Santo, Filho e Deus Pai passeava, mas Deus sempre procurava Adão para conversar, todo final de tarde. E aí nesse dia ele chegou e não viu Adão, não viu Eva. E Deus passeando e procurando e nada. Aonde é que tu tá, Adão? Adão, onde é que tu tá? Tô aqui. Aonde? Olha, Deus não estava vendo mais Adão, porque ele pecou. Quando ele chegava, ele via Adão. Qualquer canto que ele tivesse, poderia ser até debaixo do chão. Deus via. Mas quando Adão pecou, Deus não viu mais Adão, não conseguia ver mais Adão. É assim que acontece quando você peca, meu amigo, minha amiga. Ele não te vê mais. Ele não te vê mais, pastor, bispo, profeta, sacerdote. Ele não te vê mais. Ele procura você, mas não te vê mais, porque você some da presença de Deus.
Mas se você se arrepender, estou aqui, Senhor. Ah, me perdoa, eu pequei e tal. Aí você se apresenta para Ele. Aqui é onde? Aqui, estou escondido. Por quê? Você comeu? Comi, Senhor. Aí ele confessou. Comi, Senhor, comi. A mulher que tu criou. Aí ele tentou colocar a culpa na mulher. Né? Isso que faz hoje. O homem coloca a culpa na mulher ou nos outros. Foi fulano. Aí ele tentou, não foi a mulher que tu criou, que tu me deu, foi ela. Tentou colocar a culpa nela. Você é um covarde. Você é um derrotado. Você é uma pessoa que não tem condição de ministrar o povo de Deus. Você é um covarde. Tentou colocar a culpa na mulher. Por que você não assumiu? Pequei, Senhor, pequei, eu comi, pequei, e o Senhor pode me castigar, tal. Pode me castigar, mas colocou a culpa na mulher. Aí Deus, mulher, para que você fez? Não, foi a cobra, a serpente, foi a serpente. Aí ela jogou a culpa para quem? Não é assim que acontece hoje, meu amigo? Covarde. Faz as coisas erradas, depois joga a culpa para cima dos outros. Não é assim que se faz hoje? É do diabo, meu amigo, é do diabo, pessoa dessa. Não tem, pode ser pastor, bispo, pode ser presidente, governador, senador, é do diabo. Você é um covarde. Os covardes não entram no reino de Deus. Os covardes não entram no reino de Deus. Isso aí. Então é assim a história. E quando Satanás conseguiu, então ele deu um grito. Agora este mundo é meu, era o reino dele. A terra se tornou o reino de Satanás. Quando ele fez Adão e Eva pecar, então ele recebeu o direito de assumir a terra como dono, líder de tudo. E ele disse, agora eu sou dono dessa terra, sou rei daqui. E aí foi aonde ele deu vida não, ele ressuscitou os espíritos para trabalhar para todo o exército dele, os espíritos, os demônios. Aí existe hoje Satanás, certo? Existe as potestades, certo? Existe os demônios. E existe também os guias, que eles trabalham um exército. Satanás, ele fica nos ares, entre o céu e a terra. Não deixa passar. Você lembra quando Daniel orou 21 dias? Aí o anjo Miguel veio deixar a bênção desde o primeiro dia que Daniel começou a orar e encontrou Satanás. E ele ficou guerreando, brigando com Satanás. Brigando. Aí o anjo Gabriel teve que vir para ajudar. Aí pegou a bênção que Miguel trazia para Daniel, pegou e passou e trouxe para Daniel. 21 dias tinha se passado. E o Gabriel disse assim, olha, desde o primeiro dia Deus ouviu o teu clamor. Só que Satanás tentou impedir para que não chegasse a ti. Mas eu vim ajudar Miguel e consegui trazer para você.
Então, Satanás fica exatamente entre o céu e a terra para impedir as bênçãos do povo de Deus. Por isso, pastor, por isso que a tua igreja é vazia, por isso que a tua igreja está fraca, por isso que a tua igreja está caída, porque você não tem o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. Tem a presença, pode até ter a presença de Deus, mas não tem o Espírito Santo. A tua igreja é vazia. Você pede, o povo pede e não recebe nada, por sua culpa. Você se misturou, você caiu nas armadilhas do diabo, e o diabo vai tentar levar tu e toda a congregação, se você não cuidar. É assim a história. E você sabe, num outro vídeo que eu fiz, eu falei a respeito de Jesus, né? Jesus, ele começou o seu ministério no ano 27. Jesus começou o ministério. Tinha 30 anos, no ano 27, Jesus tinha 30 anos. E ele trabalhou até o ano 30. Foi crucificado pela direita, pelo povo da direita, o povo, os religiosos. Ele foi crucificado, foi entregue pelos religiosos da direita. Foram os religiosos que mataram, entregaram Jesus. Aí foi crucificado. Quando Jesus entregou sua vida para Deus, ele morreu na cruz por nós. Então ele desceu no sábado e prendeu Satanás por 1000 anos. No ano 30, ele prendeu Satanás por 1000 anos. Naquela data, o ano 30 até 1030, Satanás ficou preso. Quando foi 1030, Satanás foi solto, como diz as escrituras, foi solto. Mais 1000 anos para enganar toda a nação, toda a terra. Então, até 2030, Satanás ficou enganando. De 1030 até 2030, ele só enganando as pessoas, a nação, o povo todo. Quando for 2030, que é o final de 2000 anos, 1000 mais 1000, 2030 termina da data de 2000 anos. Terminando até o final de 2030, a partir de 2031, Satanás se manifestará. É aonde o anticristo entra. E ele já está entre nós. Se preparando. Está preparando muita gente, está enganando muita gente. Nunca teve enganação tanto quanto tem hoje. Ele está trabalhando entre nós. Nos outros vídeos que eu postei, fala um pedaço ali, junta que vai dar certo. Então, ele enganou e ele ressurgirá 2031, começo de 2031, ele já vai estar pronto para receber os perdidos, os enganados, que está nas mãos dos pastores, dos bispos, dos profetas, dos sacerdotes, já está na mão deles, porque estão trabalhando, esses homens, líderes religiosos, estão trabalhando para Satanás. E aí é o começo da grande tribulação, meu amigo, minha amiga.
Se você não for no arrebatamento, na tribulação é difícil, então você vai ser servo de Satanás. O arrebatamento é para levar os escolhidos agora, os que estão vivos agora. E se você não se preparar, você vai perder sua salvação. Por isso, eu quero findar aqui. A Trindade, você deu para entender. Deus tem me passado coisas para mim guardar para mim, e Deus tem passado coisas para me falar para você. Coisas que Ele tem me dado, essa é para mim guardar. Aquele que guardar as palavras, as escrituras, esse receberá o galardão. Eu estou guardando o que Ele tem para mim guardar. Ele tem me dado para mim passar. Por isso que tem para passar, estou passando. Não é obrigado você acreditar, mas pense e espere. Até 2030 eu estarei fazendo esse trabalho. É a ordem de Deus. Eu não sei. Depois do final de 2030 eu não sei. É o que Ele me passou. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.